Dois homens entram num campo de batalha. Um avança porque calculou o risco, entendeu o propósito, escolheu agir mesmo com medo. O outro avança porque não sentiu medo nenhum, ou porque simplesmente não pensou nas consequências. Para o observador externo, os dois parecem iguais, corajosos, determinados, prontos para o que vem. Mas para os estoicos, esses dois homens são radicalmente diferentes. Um pratica uma virtude, o outro comete um erro. E confundir os dois, tratar temeridade como coragem, imprudência como ousadia, risco irrefletido como força de caráter, é um dos equívocos mais custosos que qualquer pessoa pode cometer na vida. Não apenas em campos de batalha, em negócios, em relacionamentos, em decisões que moldam o rumo de anos inteiros. Essa confusão tem consequências, e entendê-la com precisão é o que vai separar, ao longo do tempo, quem age com poder real de quem apenas age com intensidade. O fio que atravessa tudo. Antes de mergulhar na distinção estoica entre coragem e temeridade, é preciso estabelecer o que vai amarrar tudo o que vem a seguir. O fio condutor que conecta uma discussão filosófica de 2000 anos atrás, as escolhas que você vai enfrentar esta semana. Esse fio é este: a coragem não é ausência de medo, nem é excesso de confiança. É a virtude que aparece exatamente no ponto de tensão entre o perigo real e o propósito genuíno, e que só pode ser exercida quando a razão está presente no processo. Sem razão, o que parece coragem é apenas impulso. E impulso, por mais energético que seja, não é virtude, é força sem direção, gasolina sem motor. O que vem a seguir vai mostrar por que essa distinção importa, como os estoicos a articularam com uma precisão que a psicologia moderna levou séculos para alcançar, e o que fazer de forma concreta para cultivar coragem real, e não apenas a ilusão dela. Se isso ressoa, se você já viu pessoas confundindo imprudência com audácia, ou já sentiu a pressão social de agir antes de pensar porque hesitar parecia fraqueza, continue. Esse tema foi feito para esse momento. A anatomia da virtude estoica. Para entender o que os estoicos queriam dizer com coragem, é preciso entender como eles pensavam sobre virtude em geral. Os estoicos herdaram de Aristóteles a ideia de que toda virtude ocupa um ponto de equilíbrio entre dois extremos. Mas fizeram algo mais radical com essa herança. Afirmaram que a virtude não era apenas um equilíbrio quantitativo, uma questão de nem de mais nem de menos. Era uma questão qualitativa. Era sobre a presença ou ausência da razão guiando a ação. Para os estoicos, havia 4 virtudes cardinais: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Não eram 4 qualidades separadas, eram 4 expressões de uma única coisa, a alma que opera em plena conformidade com o Logos. E a coragem, especificamente, era definida como o conhecimento do que deve ser temido e do que não deve, e a capacidade de agir adequadamente a partir desse conhecimento. Essa definição é precisa de um jeito que vale a pena desdobrar lentamente. Coragem não é a ausência do medo. Sócrates, nos diálogos platônicos, já havia descartado essa ideia com elegância. Chamar de corajoso quem não sente medo é o mesmo que chamar de sóbrio quem não sente o efeito do vinho porque nunca bebeu. Não há virtude onde não há tensão. Coragem também não é simplesmente agir apesar do medo. Isso seria uma descrição comportamental, não uma virtude, porque é possível agir apesar do medo por razões completamente erradas, em direções completamente equivocadas. Coragem, para os estoicos, era o conhecimento preciso de quando o perigo merece ser enfrentado e quando não merece, e a disposição de agir a partir desse conhecimento, mesmo quando o corpo diz recuar, mesmo quando o ambiente social diz que é loucura, mesmo quando a incerteza do resultado é real. O que é temeridade e por que ela seduz? Se coragem é razão em ação diante do perigo, temeridade é ação sem razão.
Os estoicos a classificavam como o excesso que ocupa o lado oposto da covardia no espectro, mas que, paradoxalmente, recebe muito mais aprovação social do que a covardia, e às vezes até mais do que a coragem genuína. Por quê? Porque a temeridade é visível, é espetacular, produz imagens que impressionam. O homem que salta sem calcular, que avança sem hesitar, que assume o risco sem examinar, ele parece, numa observação superficial, mais corajoso do que o homem que pausa, que pondera, que pergunta se o risco justifica o propósito. A cultura humana tem uma longa história de glamourizar a temeridade. Os épicos homéricos estão cheios de heróis que agem primeiro e pensam depois, ou não pensam nunca. A cultura masculina, em particular, passou séculos construindo a equação entre virilidade e ausência de hesitação. Hesitar é fraqueza, duvidar é covardia. Perguntar, mas por quê? Antes de agir, é sinal de que o coração não está no lugar certo. Essa equação é perigosa, e os estoicos a sabiam perigosa. Marco Aurélio, que governou um império e conduziu campanhas militares, escrevia constantemente sobre a necessidade de examinar antes de agir. De perguntar não apenas, posso fazer isso? Mas isso serve a um propósito justo. As consequências foram pensadas. Estou agindo a partir da razão ou a partir da necessidade de parecer forte? Um imperador que precisasse parecer forte para seus generais perguntando isso internamente, nas suas notas privadas, que nunca foram destinadas a nenhum olho humano. Isso diz algo profundo sobre como ele entendia a diferença entre coragem real e sua imitação espetacular. O risco calculado como prática estoica. Existe um conceito que emerge naturalmente da distinção estoica entre coragem e temeridade, e que é talvez o mais prático de tudo o que essa discussão gera. O risco calculado. Não é uma fórmula matemática. Não é uma planilha de prós e contras. É um processo de exame que acontece antes da ação e que inclui perguntas específicas que a razão faz ao impulso. A primeira pergunta é sobre o propósito. Para que serve essa ação? Qual é o bem que ela visa? Se a resposta for para provar algo, para provar que tenho coragem, para provar que não tenho medo, para provar ao grupo que mereço respeito, isso não é coragem. É vaidade usando o vocabulário da coragem. Epicteto era direto sobre isso. Agir para obter aprovação alheia, mesmo que a ação pareça corajosa, é servidão. É deixar que a opinião dos outros seja mais determinante do que o próprio julgamento. Isso não é liberdade. É exatamente o tipo de dependência que o estoicismo passa a vida inteira tentando dissolver. A segunda pergunta é sobre a proporção. O risco é proporcional ao propósito. Um soldado que arrisca a vida para salvar um companheiro faz um cálculo diferente do que um soldado que arrisca a vida para não parecer covarde na frente dos outros. O risco pode ser o mesmo. A proporcionalidade e, portanto, a virtude é completamente diferente. A terceira pergunta é sobre o que está dentro e fora do controle. Os estoicos eram meticulosos nessa distinção. Antes de qualquer ação que envolvia risco significativo, o sábio estoico perguntava: o que posso controlar nessa situação? E o que não posso? Agir com coragem não significa agir como se fosse invulnerável. Significa agir com plena consciência da própria vulnerabilidade e, ainda assim, escolher avançar quando o propósito justifica. Sêneca e a impostora. Lúcio Aneu. Sêneca, que viveu numa corte imperial onde a sobrevivência dependia de navegar constantemente entre perigo real e perigo percebido, escreveu sobre coragem com uma perspectiva que vinha de experiência visceral, não de gabinete filosófico. Sêneca sobreviveu ao reinado de Calígula, foi exilado por Cláudio, serviu Nero durante anos numa relação que foi se tornando cada vez mais perigosa, até o momento em que o próprio Nero ordenou sua morte.
Nesse arco de vida, Sêneca tinha todo motivo para estudar coragem com atenção clínica. E o que ele escreveu sobre ela revela uma compreensão que vai além do teórico. Em suas cartas a Lucílio, ele distingue repetidamente entre o que chama de firmitas, firmeza genuína, enraizada no julgamento e no caráter, e o que chama de temeritas, a temeridade que imita a firmeza na forma, mas carece de seu fundamento. A temeridade, escrevia ele, é a impostora da coragem. Ela chega com o mesmo aspecto externo, com o mesmo vocabulário, às vezes com a mesma intensidade emocional. Mas quando o perigo se sustenta no tempo, quando a pressão não é um momento de adrenalina, mas uma condição prolongada de risco, a impostora se revela. Porque a temeridade é alimentada pela adrenalina e pelo espetáculo. Quando o espetáculo acaba e o risco permanece, ela não tem combustível. A coragem genuína, ao contrário, é alimentada pela convicção, pela clareza sobre por que aquilo vale o custo, pelo entendimento racional, examinado, sustentável de que o propósito justifica o perigo. Sêneca teve que exercer essa coragem quando Nero enviou o mensageiro final. A morte que chegou não foi rápida, foi lenta, deliberada, dolorosa, e os relatos históricos sugerem que ele a enfrentou com uma tranquilidade que seus contemporâneos atribuíam à sua filosofia. Não é romantizar o sofrimento, é notar que a coragem que ele havia cultivado, racional, examinada, enraizada em convicção, não dependia das circunstâncias para se sustentar. Covardia, temeridade e o espaço entre elas. Há uma simetria no pensamento estoico que vale a pena explorar. A covardia e a temeridade são erros opostos, mas têm a mesma raiz. A raiz comum é a ausência de razão. O covarde não usa a razão para examinar o perigo e perceber que ele é enfrentável. Ele usa o medo como substituto do julgamento. O medo dita e ele obedece. O temerário não usa a razão para examinar o risco e perceber suas implicações. Ele usa o impulso como substituto do julgamento. O impulso dita e ele obedece. Nos dois casos, o sujeito não está realmente escolhendo. Está sendo escolhido por um processo interno que não foi submetido ao exame racional. Isso é o que Epicteto chamaria de falta de liberdade interna. Não a falta de liberdade civil, que pode ser imposta de fora, mas a falta de liberdade que vem de dentro, quando os próprios processos da psique assumem o comando que deveria pertencer ao logos. A coragem genuína é o espaço entre esses dois erros. Não o ponto médio aritmético, não um pouco de medo e um pouco de impulso, mas o ponto qualitativo, onde a razão está presente e operante, onde o medo e o impulso são informações levadas em conta, mas não são determinantes. Esse espaço é estreito, é difícil de habitar. E é exatamente por isso que os estoicos tratavam a coragem como uma virtude, algo que se cultiva, que se pratica, que se aprofunda ao longo do tempo, e não como um traço fixo de personalidade que você tem ou não tem. A coragem que o mundo moderno precisa seria fácil, e seria um erro, limitar essa discussão ao domínio militar ou às situações de perigo físico. A coragem que o mundo contemporâneo mais precisa não é a coragem de atravessar uma linha de fogo, é a coragem de ser honesto quando a mentira seria mais conveniente. A coragem de discordar quando o ambiente social pressiona pela conformidade. A coragem de admitir erro quando o ego quer proteger a narrativa de infalibilidade. E, talvez mais do que qualquer outra, a coragem de agir devagar quando a cultura inteira está gritando para agir rápido. Vivemos num tempo que glamouriza a velocidade de decisão. O empreendedor que se move rápido e quebra coisas. O líder que decide no instante sem hesitar. A figura pública que nunca volta atrás, nunca muda de posição, nunca admite que estava errado, porque essas coisas são percebidas como fraqueza.
Esse é o culto da temeridade travestido de cultura de alto desempenho. E o custo é enorme. Empresas fundadas sobre impulso que não sobrevivem à realidade do mercado. Relacionamentos construídos sobre a intensidade emocional do começo sem o exame de compatibilidade real. Movimentos políticos que avançam com energia espetacular em direções que, examinadas, levam a algum lugar que ninguém realmente queria chegar. A coragem estoica, o risco calculado, o avanço com propósito, a ação sustentada pela razão, é a alternativa, não a alternativa passiva. Não a alternativa que paralisa, mas a alternativa que age com mais eficácia, precisamente porque age com mais clareza. O teste prático. Como saber se é coragem ou temeridade? Existe um teste que emerge naturalmente da reflexão estoica e que pode ser aplicado de forma muito concreta antes de qualquer decisão que envolva risco significativo. O teste não é sobre o tamanho do risco, é sobre a qualidade do processo que levou à decisão de agir. A primeira pergunta do teste: consigo articular claramente por que isso vale o risco? Não, sinto que vale, mas consigo formular em palavras precisas qual o propósito que justifica a exposição ao perigo. Se a resposta não vem, se o que surge são emoções difusas em vez de razões claras, isso é um sinal. A segunda pergunta: estou agindo agora porque as circunstâncias exigem ação agora ou porque esperar parece intolerável? Urgência genuína é real. Urgência fabricada pelo desconforto da espera é diferente e frequentemente empurra para a temeridade disfarçada de necessidade. A terceira pergunta: se alguém que respeito profundamente, alguém cuja sabedoria admiro, não cuja aprovação busco, me observasse tomando essa decisão, o que diria? Não o que eu quero que diga, o que realmente diria, com a honestidade que vem de quem não tem interesse na minha aprovação. Esse exercício não elimina o risco. Nenhuma prática elimina o risco, mas distingue a ação que vem da coragem da ação que vem do impulso. E ao longo do tempo, essa distinção se acumula. As decisões tomadas com coragem genuína tendem a produzir resultados que você consegue sustentar, mesmo quando as coisas não vão como planejado, porque foram tomadas a partir de um propósito que você realmente acreditava. As decisões tomadas por temeridade tendem a produzir arrependimento específico, não o arrependimento de ter arriscado, mas o arrependimento de não ter pensado antes de arriscar. Marco Aurélio e a coragem quieta. Há um tipo de coragem que quase não aparece nos livros de heroísmo, mas que Marco Aurélio descreveu com uma precisão que atravessa séculos. Ele a chamava de coragem quieta. A coragem que não tem audiência, que não gera história, que ninguém vai contar depois porque ninguém estava lá para ver. É a coragem de manter a posição examinada quando a pressão para abandoná-la é intensa, de continuar agindo com integridade quando o ambiente recompensaria a traição, de fazer o que é necessário, não o que é espetacular, mesmo quando o espetacular seria mais fácil de justificar para o mundo. Marco Aurélio voltava a esse tema repetidamente nas meditações, porque ele vivia num ambiente onde a pressão para o espetáculo era constante. Um imperador era observado, cada decisão era interpretada, cada gesto era lido como sinal de força ou de fraqueza. E ele sabia, e escrevia para si mesmo como lembrete, que a coragem que buscava a aprovação do público não era coragem. Era performance, e performance, por mais convincente que fosse, não era virtude. A virtude que ele cultivava era interna. A coragem que o interessava era aquela que sobreviveria ao olhar mais severo possível, o seu próprio. Essa é a coragem estoica em sua forma mais pura. Não o ato que impressiona, mas o ato que resiste ao exame, antes de acontecer e depois de acontecer. Quando o mundo chama de covarde,
quem é simplesmente sábio. Há um momento específico em que a distinção estoica entre coragem e temeridade se torna pessoalmente custosa. É o momento em que o grupo chama de covarde, ou de hesitante, ou de fraco, ou de alguém que não tem garra. A pessoa que decidiu não agir de forma impulsiva. Esse momento é real. Acontece em ambientes de trabalho, em grupos de amigos, em contextos familiares, em culturas corporativas. A pressão para agir, para decidir agora, para não ficar em cima do muro. Essa pressão é constante e frequentemente vem embalada na linguagem da coragem. E a pessoa que pausa, que examina, que se recusa a ser movida pelo ritmo do grupo, essa pessoa frequentemente paga um preço social por isso. Os estoicos reconheciam esse custo, não o minimizavam, mas afirmavam que o preço de agir sem razão, a longo prazo, era sempre mais alto, porque a pessoa que age por pressão social, confundindo conformidade com coragem, não está desenvolvendo virtude, está desenvolvendo submissão. E submissão, mesmo quando praticada com intensidade emocional e vocabulário heróico, não é o que o estoicismo chama de vida bem vivida. A vida bem vivida exige a coragem específica de pensar por si mesmo, mesmo quando pensar por si mesmo é exatamente o que o ambiente pune. Esse é talvez o risco mais relevante que a maioria das pessoas vai enfrentar ao longo da vida. Não o risco físico. O risco de ser visto como covarde por quem confunde velocidade de ação com qualidade de caráter. Enfrentar esse risco com razão, com clareza sobre o próprio propósito, sem ceder ao impulso de provar algo que não precisa ser provado, isso é coragem. Coragem do tipo mais difícil e mais necessário. A construção diária da coragem. Como qualquer virtude estoica, a coragem não é um estado fixo que se alcança e se mantém por inércia. É uma prática diária, algo que se exercita, que se fortalece ou que se atrofia dependendo dos hábitos que você cultiva. E o exercício da coragem começa contraintuitivamente em situações pequenas. A coragem de dizer "não sei" quando não sabe, num ambiente que valoriza a aparência de certeza. A coragem de mudar de posição quando encontra evidências melhores, numa cultura que confunde consistência com rigidez. A coragem de admitir erro sem transformar a admissão num espetáculo de autopunição, que é outra forma de performance. Esses microexercícios de coragem cotidiana são o que os estoicos chamavam de asceses, prática deliberada, treinamento intencional do caráter. Porque a coragem que vai sustentar você num momento de risco real é a mesma coragem que treinou nos momentos de risco pequeno. Não é possível cultivar a virtude apenas quando as circunstâncias são extremas. Ela precisa estar sendo construída constantemente, nos momentos ordinários, nos contextos cotidianos, onde a pressão é menor, mas a oportunidade de escolha é maior. Cada vez que você pausa antes de agir por impulso, está exercitando coragem. Cada vez que você age por propósito em vez de por pressão, está exercitando coragem. Cada vez que você recusa a temeridade, mesmo quando ela está sendo aplaudida ao seu redor, está exercitando coragem. E ao longo do tempo, essa prática constrói algo que nenhuma circunstância externa pode destruir. O tipo de caráter que age bem, não porque o ambiente favorece, mas porque o caráter foi construído para agir bem independentemente do ambiente. O ponto de chegada. 2 homens entram num campo de batalha. Um avança porque calculou o risco, entendeu o propósito, escolheu agir mesmo com medo. O outro avança porque simplesmente não pensou nas consequências. Para o observador externo, os dois pareciam iguais. Para os estoicos, e agora talvez para quem leu até aqui, eles nunca foram iguais. Um agiu, o outro foi agido. Essa distinção é pequena quando o resultado é favorável. Torna-se enorme quando o resultado não é.
e é absolutamente crítica no processo de construção de caráter ao longo de uma vida inteira. O convite que o estoicismo faz não é para a paralisia, não é para a hesitação perpétua que não chega a lugar nenhum. É para a ação consciente, movida por propósito, sustentada pela razão, capaz de resistir ao próprio exame. Na próxima vez que o impulso chegar pedindo ação imediata, na próxima vez que o ambiente pressionar pela velocidade em nome da coragem, a pergunta que vale fazer é simples e direta. Isso é coragem? Ou é apenas a imitação bem vestida dela? A resposta, quando honesta, é o começo de tudo.